Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que permaneçais na ignorância. Sabeis que, quando ainda erais pagãos, erais levados, de modo quase irresistível, para ídolos mudos. Por isso vos declaro, ninguém que fala no Espírito de Deus pode dizer, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. A um é concedida pelo Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro é dada a fé no mesmo Espírito. A outro, dons de curas no único Espírito. A outro, o poder de realizar milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, diversidade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas todas essas coisas são realizadas por o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Assim como o corpo é um só e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados para formar um só corpo, sejamos judeus ou gregos, sejamos escravos ou livres, e todos fomos saciados por um só Espírito. O corpo não é formado por um único membro, mas por muitos. Se o pé dissesse, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. E se o ouvido dissesse, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são mais necessários. E aqueles que consideramos menos honrosos no corpo, a esses cercamos de maior honra. E os que em nós são menos dignos recebem maior cuidado e respeito. Os que são honrosos não precisam disso, mas Deus organizou o corpo dando maior honra àquilo que dela carecia. Assim não haverá divisão no corpo, mas todos os membros cuidarão uns dos outros com igual solicitude. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um em sua parte é membro desse corpo. E Deus estabeleceu na igreja, primeiro os apóstolos, depois os profetas, em terceiro lugar os doutores. Depois vêm os milagres, os dons de curar, as obras de auxílio, os dons de governo e as diversas línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são doutores? Todos realizam milagres? Todos possuem dons de cura, todos falam em línguas, todos interpretam. Aspirai, portanto, aos dons mais elevados. E agora eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, Homilia 29 sobre a primeira epístola aos Coríntios. 1. A origem divina dos dons espirituais. São João Crisóstomo explica que o apóstolo começa o capítulo advertindo os cristãos para que não permaneçam na ignorância sobre os dons espirituais, porque a comunidade de Corinto estava dividida por causa deles. Segundo o Santo Padre, open quote, Paulo recorda primeiro o passado dos coríntios, quando eram conduzidos a ídolos mudos, para mostrar que agora a verdadeira palavra e o verdadeiro poder procedem do Espírito Santo. Close quote. Ou seja, antes da conversão, os pagãos eram levados por forças espirituais falsas e sem vida. Os ídolos não falam nem comunicam verdade.
Já na igreja, tudo o que conduz à verdadeira confissão de fé, Jesus é o Senhor, é obra do Espírito Santo. Crisóstomo enfatiza que essa confissão não é apenas uma frase pronunciada com os lábios. Trata-se de uma profissão de fé viva que nasce da graça interior. 2. A Trindade revelada na diversidade dos dons. Um ponto teológico central observado por Crisóstomo é que São Paulo menciona sucessivamente o Espírito, o Senhor e Deus. Ele explica que o apóstolo faz isso deliberadamente para mostrar a ação conjunta da Santíssima Trindade. Segundo ele, open quote, Paulo mostra que os dons são diversos, mas a fonte é uma só. Assim destrói toda a inveja e toda a rivalidade. Close quote. Portanto, o Espírito Santo distribui os dons, o Senhor Jesus Cristo estabelece os ministérios e Deus Pai realiza as operações. A intenção pastoral de São Paulo é clara. Ninguém deve se gloriar de um dom recebido, porque todos procedem da mesma fonte divina. 3. Os carismas existem para o bem comum. São João Crisóstomo insiste que os dons espirituais não são concedidos para exaltação pessoal. Ele comenta o versículo, open quote, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, close quote, e explica, open quote, não diz para a honra daquele que recebe, mas para a utilidade. Assim, o dom não pertence ao indivíduo, mas à igreja inteira. Close quote. Assim, um dom espiritual, seja de sabedoria, cura, profecia ou línguas, tem sempre finalidade comunitária. O carisma não é sinal de superioridade espiritual, mas um serviço confiado por Deus. 4. A soberania do Espírito Santo. Crisóstomo destaca com força o versículo que afirma que o Espírito distribui os dons como quer. Ele comenta, open quote, não é o homem que escolhe o dom, nem o recebe por mérito próprio. O Espírito concede segundo sua vontade. Close quote. Isso significa que os carismas não podem ser manipulados ou exigidos. Eles são graças livres, concedidas pela sabedoria divina. 5. A Igreja como corpo de Cristo. A comparação do corpo humano é, segundo Crisóstomo, uma das imagens mais belas usadas por São Paulo. Ele explica, open quote, assim como o corpo humano possui muitos membros diferentes, todos necessários, assim também acontece na Igreja. Close quote. Nenhum membro pode dizer ao outro, não preciso de ti. Pelo contrário, os membros aparentemente mais fracos ou menos visíveis são muitas vezes os mais necessários. Crisóstomo aplica isso diretamente à vida da Igreja. Alguns são mestres, outros servem em tarefas humildes, outros sustentam a comunidade com oração ou caridade. Todos, porém, pertencem ao mesmo corpo. Esteja 6. A solidariedade espiritual entre os membros. Comentando o versículo, open quote, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Close quote. Crisóstomo ensina que essa frase revela o verdadeiro espírito cristão. Na Igreja, ninguém vive isolado. O pecado, o sofrimento ou a santidade de um membro afetam todo o corpo. Por isso ele afirma, open quote, se fores membro do corpo de Cristo, considera como tua a dor do teu irmão. Close quote. Essa solidariedade é o sinal de que a Igreja é realmente um corpo vivo e não apenas uma associação humana. 7. A hierarquia e os serviços na Igreja. No final do capítulo, São Paulo enumera vários ministérios: apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, governo, línguas. Crisóstomo observa que essa lista não é uma hierarquia de dignidade pessoal, mas de função e utilidade para a Igreja. Cada missão é necessária para a vida do corpo. Por isso o apóstolo pergunta, open quote, acaso todos são apóstolos? Close quote. A resposta implícita é não. A diversidade não é defeito da Igreja, é parte da sabedoria de Deus. 8. A preparação para o capítulo sobre a caridade. Por fim, Crisóstomo explica que o capítulo termina preparando o ensinamento seguinte. São Paulo diz, open quote, aspirai aos dons maiores e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, close quote. Esse caminho será revelado no capítulo seguinte, a caridade. Crisóstomo conclui, open quote, mesmo os maiores dons nada valem sem o amor, porque a caridade é o vínculo perfeito de todo o corpo de Cristo, close quote. Síntese teológica patrística. Segundo São João Crisóstomo, 1 Coríntios 12 ensina 3 verdades fundamentais. 1. Todos os dons espirituais vêm da Santíssima Trindade. 2. Os carismas existem para o bem da Igreja, não para a exaltação pessoal. 3. A Igreja é o corpo vivo de Cristo, onde cada membro é necessário. E a conclusão espiritual é clara. A verdadeira grandeza cristã não está no dom recebido, mas no amor com que ele é colocado a serviço dos irmãos.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.